Glória a Deus, graça e paz em Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para louvar o nome do Senhor nosso Deus. Eu não sei qual é o tipo de filme que você mais gosta, se é aventura, se é drama, mas aquilo que faz a minha cabeça é o tipo de filme que eu chamo de filme de mistério. Não é terror não, tá? Mistério. Aquelas tramas bem intrincadas, nas quais você fica pensando, como vai ser o final desse filme? O que é que vai realmente acontecer? E você fica o tempo inteiro até o final tentando descobrir qual é a trama, para no final você acertar ou errar. Assim são os mistérios. Agora, a verdade é que a Bíblia é um livro também de mistérios. Tem muita coisa interessante, mas quando nós falamos em mistério, não estou dizendo que é alguma coisa que você não pode descobrir ou que é muito difícil de saber. Não, é mais ou menos como se uma criança estivesse sentada com o pai vendo algo, um filme, e pai, não entendi, e o pai com paciência vai, olha, isso aqui quer dizer o seguinte, e começa a explicar. Mistério na Bíblia tem o sentido de segredo revelado. Deus quer revelar seus segredos aos seus filhos. E há um mistério na Bíblia bastante interessante e importante que Deus quer que você saiba, amém? Então agora nós vamos ler o texto que está na carta a Timóteo, a primeira. Vamos ver o que é que Deus quer que nós saibamos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo número 3, versículo número 16. Deus quer que você saiba. 1 Timóteo, estão aí, capítulo 3, versículo 16, palavra do Senhor. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome nesta tarde e nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos trazer revelação da Tua palavra. Senhor, eu sei, Senhor, que a revelação já está clara na Tua palavra, Senhor. Agora ilumina o nosso entendimento, para que nós entendamos, Senhor, com mais clareza, com maior iluminação, aquilo que o Senhor tem para nós como Teu povo. Fala comigo, fala conosco, Pai, eu rogo a Tua bênção, neste nome que é todo o poder, o nome do Salvador Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, pode se assentar. Deus está presente nesta casa de oração. Existem algumas traduções da Bíblia que diz, e evidentemente, grande é o mistério da piedade. Sem dúvida alguma. Deus não quer que nós tenhamos dúvida em relação a este mistério que é a palavra do Senhor. O mistério aqui, nesse sentido, é o mistério da piedade. Que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse mistério da piedade? Quando nós falamos em piedade, logo nos ocorre o sentimento de compaixão, de misericórdia pelo próximo. E este é um sentimento realmente cristão. Mas o mistério da piedade não trata apenas de ter compaixão pelos outros. Na verdade, a piedade aqui engloba toda a história cristã. A piedade vai englobar a religião verdadeira, que é o amor de Deus revelado aos homens na pessoa do Senhor Jesus. Grande é o mistério da piedade. Deus se apiedou de nós. Deus teve compaixão da humanidade. De que maneira? Bem simples. Há aqui pelo menos 6 verdades que estão claramente expostas aqui em pequenas expressões. O mistério é contado da seguinte maneira: grande é o mistério da piedade. Em primeiro lugar, aquele que se manifestou em carne. Primeiro grande mistério
revelado a Deus, ao apóstolo Paulo, é o mistério em que Deus se manifestou em carne. De João 1, versículo 14, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. No entanto, Deus se manifestou em carne. Esse é o primeiro grande mistério. Deus é Espírito, diz a palavra, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, ninguém jamais viu a esse Deus, mas Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este é o grande mistério, o primeiro grande mistério da piedade. Uma certa vez, Jesus, um pouco antes da ceia, conversava com os discípulos e disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém conhece o Pai. Mas vós já o tendes visto e já o tendes conhecido. E quando ele falou assim, Filipe olhou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queremos que o Senhor nos mostre o Pai. Ele olha para aqueles discípulos e diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, quando alguém olha para Jesus, está vendo a Deus, está vendo o Pai. Não há outra maneira de ver a Deus a não ser através das páginas das Escrituras Sagradas, olhando para a Palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, saiba que Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus. Jesus é o Deus pré-existente e é o Deus encarnado. Deus se fez homem. E isso é maravilhoso quando nós paramos para pensar, porque há um momento na história em que todo homem será julgado por Deus. Mas poderia parecer injusto que Deus julgasse o homem se Deus nunca tivesse provado as fraquezas humanas. No entanto, se nós chegássemos lá naquele dia, no dia do grande julgamento, dizer, Deus, como é que você vai me julgar se o Senhor nunca foi homem? Mas quem vai nos julgar é o Deus Filho, aquele que provou todas as tentações, mas sem pecado. Aquele que um dia vai olhar para dizer, eu sei o que é sentir, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é apanhar, eu sei, porque eu sofri por amor de vós. Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este é o grande mistério da piedade. Segundo o grande mistério que eu encontro aqui, está bem claro, aquele que se manifestou em carne, em segundo lugar, é aquele que se foi justificado em espírito. Quando nós olhamos aqui que ele foi justificado em espírito, temos que voltar para aquilo que está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 3, versículo número 4, revelando os dois mistérios, que ele se manifestou em carne e foi justificado no espírito. Romanos 1, 3, 4 nos fala assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi declarado Filho de Deus em poder através da ressurreição. Segundo o grande mistério da piedade, é que ele, sendo Deus, manifesta em carne, ele poderia recusar a morte, porque ele nunca pecou. No entanto, ele se deixou matar. Ele foi para aquela cruz, foi crucificado, foi morto por amor de mim e por amor de você. E ao morrer na cruz do Calvário, ele vai para um sepulcro novo, leva o corpo de Jesus para o sepulcro que Nicodemos lhe cedera. José de Arimateia e Nicodemos levam aquele corpo para o sepulcro. Durante 3 dias, ele passa no ventre da terra. O seu corpo está morto, como um dia você e eu estaremos mortos, mas o seu espírito não podia ser retido pela morte. As ânsias da morte não poderiam reter o Espírito de Jesus. Por quê? O salário do pecado é a morte. Só pode morrer aquele que peca. Mas ele foi sem pecado. Desce às profundezas da terra. Mas ao terceiro dia,
o Pai disse: é suficiente, basta. E o Espírito de Deus desce até aquela sepultura. É uma manhã de domingo, uma manhã maravilhosa de domingo. Aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus, vai até aquele corpo, aleluia, que provou a morte por amor de você e de mim. E ali toca aquele corpo, e o corpo de Jesus é justificado no Espírito. O Espírito de Jesus sem pecado o reaviva, ele volta à vida. Estamos comemorando aqui o fato de que o nosso Deus não está morto, o nosso Cristo vive, ele ressuscitou, manifestado em carne e justificado no Espírito, ele vive para sempre. Jesus vive, aleluia, e se ele vive, nós viveremos com ele também, é a nossa grande esperança. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Louvado seja Deus, aleluia. A morte é acidental, nós um dia reviveremos juntamente com ele. Quantos creem nisso? Glorifica a Deus comigo nesta tarde. Glorifica a Deus pela vitória da cruz. Glorifica a Deus pela ressurreição de Jesus. Ele vive, Jesus Cristo vive, ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja Deus. Este Cristo que morreu e ressuscitou nos mostra a palavra que é um terceiro mistério na piedade, que ele foi contemplado, visto por anjos. Pastor, o que isso quer dizer? Todo o cenário da vida de Jesus está pleno da atuação de anjos, desde em que ele fora gerado no ventre de Maria. Gabriel, mensageiro de Deus, aparece e diz claramente: este que de ti nascerá será um ente santo, e ele será chamado Jesus, porque ele será o Salvador do mundo. Dali para frente, ele vai passar pela morte. Ele está no Getsemane, orando, suplicando ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Há um mistério naquele horto, naquele jardim. Ele está sofrendo. Ele não está com medo da morte, mas das consequências que a morte acarreta, porque a morte é separação de Deus. Se você é um filho que ama o seu pai ou ama a sua mãe, a última coisa que você quer é se separar dele. Pela primeira vez, aquele filho que esteve e está no seio do pai, pela primeira vez ia ficar separado de Deus. E eu não posso explicar isso melhor. Me faltam palavras ou argumentos para explicar que naquele momento da cruz do Calvário, Jesus sabia que o pecado de toda a humanidade viria sobre ele. O meu pecado, o teu pecado, desde o pecado do primeiro homem, Adão, até o pecado do último homem que ainda está por nascer. Todo o peso do pecado seria colocado sobre as costas de Jesus. Ele estava já absorvendo os nossos pecados. Ali, enquanto ele orava, suava gotas de sangue. E a morte estava se aproximando de Jesus. Ele entendia que ele não queria separar-se do Pai. Mas ele clama: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas sim a tua. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Os anjos do céu estavam contemplando aquela cena. Crente querido, meu irmão, minha irmã, cada vez que nós decidimos fazer a vontade do Pai voluntariamente, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, os anjos dos céus se alegram, porque eles veem que o próprio Filho Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Houve um anjo mau, que um dia se rebelou contra Deus, aquele que é o inimigo de nossas almas, voluntariamente decidiu não fazer a vontade de Deus o Pai. Mas o Cristo, o Filho de Deus, fez a vontade do Pai. Naquela hora, Deus manda descer do céu um anjo, e o anjo desce e fortalece a Jesus, e consola a Jesus. Jesus
é fortalecido no seu espírito, contemplado por anjos, ele é surpreendido pela guarda, ali naquele jardim, é levado cativo, ele apanha, é golpeado, maltratado, e ainda assim, ele é contemplado por anjos. Os anjos veem todo o maltrato que ele recebe, a violência com que fazem o mal contra o mestre. Agora ele está diante de Pilatos, com um manto púrpura, em sua cabeça uma coroa de espinhos, ele está todo ensanguentado, não passou ainda pela cruz. Pilatos olha para ele, o governador romano, e diz para ele: tu não sabes que eu tenho poder para dar a vida a ti ou tirá-la? Ele disse: nenhuma autoridade te seria dada, se não fosse pelo meu Pai, pois eu tenho milhares de anjos, que bastaria uma única voz, o único pedido viriam ao meu socorro, mas ele não pede. Os anjos o contemplam, estão aguardando. Ele foi contemplado por anjos. Há anjos nesse lugar que contemplam a adoração dos filhos de Deus. Há anjos que contemplam a ação do povo de Deus na terra. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, mas diz mais, pregado aos gentios. O quarto mistério é que esse Cristo, que foi contemplado por anjos, esse Cristo, Jesus, deve ser pregado a todos os povos, todas as nações. Nós não podemos nos calar, nós temos que pregar este evangelho do reino. Este evangelho tem que ser pregado. Precisamos continuar falando de Jesus. Não podemos deixar de falar. O nosso assunto tem que ser um só. Aleluia. Pregado aos gentios, crido no mundo. Como crerão, diz a palavra do Senhor, se não forem enviados? Nós precisamos entender que há um mundo que necessita do Salvador, e nós temos que pregar. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha só o que Jesus nos dá. O mistério da piedade é muito grande. Ele foi pregado aos gentios, aleluia, e foi crido no mundo. Nunca, jamais alguém poderia imaginar que um simples carpinteiro, numa terra obscura, de repente pudesse tornar o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor das nações. Ele é o Senhor do Japão. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor do universo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, amém? Cristo Jesus, Ele reina. Mas não apenas isto, irmãos. Aleluia, diz o último mistério. Diz a palavra do Senhor, que Ele foi recebido na glória. Recebido acima na glória. Nesse momento, o último mistério da piedade nos fala que esse Cristo Jesus que nasceu em carne, que veio em carne, que foi justificado no Espírito, esse mesmo Cristo Jesus que foi contemplado por anjos, que foi pregado aos gentios, que foi criado no mundo, foi recebido na glória. Ele esteve entre nós por um espaço de 40 dias. O que você acabou de comemorar nessa Santa Ceia é exatamente isso. Ele esteve entre nós, andou entre nós. Tomé não o tinha visto. Disse: se a minha mão não tocar nele, eu não crerei. Então o Senhor aparece aos 11 discípulos e olha para Tomé e diz: Tomé, toca aqui e vê com o Espírito, não tem carne nem osso, como vê de que eu tenho. Naquele momento, Tomé nem quis tocar. Ele podia ser tocado. Tomé simplesmente se curva e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus come entre eles. Ele reassume o seu corpo. Agora o seu corpo imortal. Aleluia. Ele está na beira da praia do mar da Galileia. Ali ele assa
um pedaço de peixe, come pão com os discípulos. Ele havia sido morto, mas ressuscitou. São os mistérios da palavra de Deus. Aquele Cristo por 40 dias esteve andando entre nós. Então, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele ergue a mão para os céus, e naquele momento, quando ele ergue a mão para os céus, abençoa os discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele dá as últimas instruções aos discípulos. Ele diz aos discípulos que pregam o evangelho, e ele começa a subir. Ele ascende aos céus, e ele vai subindo. Há cerca de 500 discípulos que estão à volta daquele monte, estão olhando o Senhor subir. Eles olham para os céus, de repente, nuvens começam a cobrir o Senhor, e aquele que foi contemplado por anjos é contemplado mais uma vez. 2 varões de branco aparecem nos céus, e diz: varões galileus, porque olhais para cima, o mesmo Cristo que subiu, do mesmo modo descerá. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar a você e a mim. É a promessa do Senhor. Ele virá uma segunda vez. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, crido pelos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele será recebido mais uma vez. Vai chegar o momento que os portais eternos vão se levantar. Naquele dia, diz a palavra do Senhor no Salmo: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aquele que venceu, subiu aos céus, subiu, está assentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, e está aguardando apenas um sinal para que Ele possa voltar para nos buscar. Essa é a bendita esperança. Esse é o mistério da piedade. Se você crê nisso, então você é crente. Se você não crê, então sinto muito. Você está condenado, porquanto não crê no evangelho do Filho de Deus. Este é o evangelho, este é o mistério da piedade. Aleluia. Deus se manifestou em carne, morreu e ressuscitou, subiu aos céus, foi recebido na glória e voltará uma segunda vez. Tudo isso que lhes contei é a grande história do mistério da piedade. Mas o que isso vem falar ao nosso coração? Vem dizer para nós que enquanto nós esperamos, nós não podemos ficar sentados, não podemos nos calar. Aleluia. Ele pagou o preço completo. Eu não pago preço nenhum. Ninguém aqui paga preço nenhum. Ah, se o pastor soubesse o preço que eu pago para servir Jesus. Você não paga preço nenhum. Sofrer por Jesus é privilégio. Se um dia alguém te cuspir, te maltratar, você não está pagando preço nenhum. O preço Ele pagou na cruz do Calvário. Preço completo. Full price, Ele pagou completamente na cruz do Calvário. Aleluia. Nós apenas estamos completando os sofrimentos de Cristo nessa terra. Pregar o Evangelho é um privilégio. É um privilégio que nós temos. Sermos testemunhas de Jesus. Podemos contar do mistério da piedade e falar aquilo que Jesus fez por nós. Não se esqueça disso. Quando você vê alguém necessitado à sua volta, e Deus tocar no teu coração, fala para ele, fala para ela do meu amor, não hesite, fale. Jesus está contigo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maior prova que nós temos, ainda há de se concretizar. Ele voltará, Ele vem buscar o seu povo. Amém? Creia nisso, confie nisso com todo o seu coração. Vamos ficar em pé. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Aleluia, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, crido pelos gentios, crido no mundo, recebido na glória.
Eu queria aproveitar estes poucos minutos que nos restam para reafirmar o nosso compromisso com Jesus. Eu queria estar orando com você nesta tarde. Lembre-se, você é uma testemunha de Jesus. Nós não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Lembre-se, Jesus se entregou por amor de você e de mim. Como é que nós nos envergonharíamos dele? Nós não podemos nos envergonhar daquele que é o nosso Salvador. Hoje é um momento bastante propício, Santa Ceia, propício para nós podermos agradecer a Ele por aquilo que Ele fez por nós. Curve a sua cabeça, vamos estar agradecendo ao Senhor. Senhor, queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te agradecer. Tu não precisavas descer, Tu não precisavas de nenhuma forma nos amar, mas Tu, como Deus, Te compadeceste de nós. Este é o mistério da piedade. Deus provou o seu amor para conosco. Tu já provaste, Deus, que nos amas. O resto, Senhor, é lucro. Se o Senhor quiser nos curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor quiser nos abençoar, o Senhor vai nos abençoar. Mas se isso não acontecer, Deus, a nossa fé permanece inabalável. Pois eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Somos Teu povo, Senhor. Somos Tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós rogamos agora, Senhor, continua abençoando o Teu povo, continua nos guardando de todo mal. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos. Bendito é o Teu nome para todos sempre. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Papai Santo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sabe, esse sofrimento vai passar. A luta tem um começo, mas ela tem um final. A nossa leve e momentânea tribulação redundará em um eterno peso de glória. Nunca duvide do amor de Deus. Ele te ama, Ele te ama. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cantemos grande ao Senhor. Vamos cantar para Ele. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Aleluia! Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Aleluia! Se eu fosse você, eu aplaudia com mais força aquele que é o Senhor da tua vida. Aleluia! Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, querida. Não se esqueça, Deus está cuidando de você. Grande é o mistério da piedade. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos nos assentar. Glória a Deus.